claramente que nós vamos agora para os nossos convidados, eles que são as pessoas mais aptas, não é? Para falar especialistas na área de finanças. Exatamente. E eu gostaria de começar precisamente. Olá, Hélder, olá, Márcia. Bem-vindos novamente ao nosso programa. Boa tarde. A primeira questão que eu gostaria de fazer é se deve ou não deve a mulher saber o salário do marido e vice-versa. Começaste já quente, Márcia. Luís. Começamos por aí. Olha, esse é um dilema muito grande entre as pessoas e eu vou começar com uma questão mais profunda, uma questão mais abaixo. A pergunta que o casal tem que fazer é qual é o paradigma da nossa relação, como é que nós vivemos? Nós vivemos em dependência, que é um depende do outro. No caso, o marido vai sustentar a casa sozinho. Nós vivemos em independência, cada um vai colocar, nós definimos quanto é que, com quanto é que a nossa casa se gera e cada um vai colocar uma parte. Ou nós vivemos em interdependência, em que o dinheiro é considerado nosso. Então, quando o dinheiro é considerado nosso, eu sei quanto é que meu marido ganha, o meu marido sabe quanto é que eu ganho, porque o dinheiro é nosso e nós colocamos juntos o dinheiro dentro de casa. Quando nós somos independentes, aí nós vamos conversar e vamos definir, ok, nós partilhamos o salário, se sim, então nós conseguimos fazer uma distribuição das despesas mais justa. Se não, pode ficar um bocadinho pesado se o casal tiver uma diferença financeira muito grande. Vamos imaginar que o marido ganhe 400 e que a mulher ganhe 250 e que eles decidam que a casa deles vai se gerir com 200 mil kwanzas e que cada um tem que dar 200 mil kwanzas. Se a mulher der 200, vai ficar com 50, mas se o marido der 200, vai ficar com os 200. Então é importante pensar nessas questões. Hélder, qual é a tua opinião? Bom, Luís, boa tarde antes de mais a ti, a Enes. Bem, para mim, eu parto do princípio que quando duas pessoas decidem casar-se, unir-se, não é? Transformar-se em uma só, devem realmente dividir, mesmo excluindo ou colocando de parte normalmente a cláusula que muita gente adere, que é casamento por comunhão de bens. Agora, eu acho sim justo que o casal partilhe este tipo de informação, ou seja, o esposo saber quanto é que a esposa ganha ou tem como remuneração e vice-versa. Porque acredito que, sobretudo se tiverem filhos, eles devem ter um projeto, não é, de vida. Isso envolve a gestão do lar, da casa, de tudo que tiverem. E sem isto, sem esta transparência, fica muito complicado eles atingirem outros os objetivos que eles eventualmente tenham preconizado. Então, sou sim de opinião que o casal deve partilhar esse tipo de informação e com relação à contribuição, é percentual, não é? Por que é que eu digo isto? Bom, se calhar alguns homens vão ficar chateados, mas é uma realidade e com base naquilo que eu aprendi e da forma como fui educado também. O que acontece é que, por vezes, nós, alguns homens, não é? E eu coloco-me nisto, sou homem, achamos que a mulher também deve contribuir. Sim, deve contribuir, mas por vezes exageramos um pouquinho. Mas quando nós olharmos para um outro lado, que pode não estar exatamente na base desta conversa, são as responsabilidades na casa, na gestão da casa. E a mulher tem como atriz. Então é preciso haver um balanço aí na questão financeira, até porque já nos diz a história e mesmo a Bíblia que o homem foi capacitado para sustentar e proteger a sua família. Essa questão da divisão de tarefas, a Márcia aqui deu um exemplo muito amplo, não é? Que é a forma também como o próprio casal lida, como é que é esse relacionamento, há aberturas ou não há aberturas, porque há casais, Márcia, onde não há essa abertura sequer, o homem não pode falar quanto é que ganha, não é? Muito menos a mulher também acaba por não falar quanto é que ela ganha. Mas, por exemplo, Márcia, se vamos dividir as tarefas e tu ofereces um salário, um rendimento maior do que aquilo que eu ganho, vamos dividir as despesas,
tu não podes dar mais do que eu, por exemplo. Imagina um exemplo que acabaste por dar, o homem ganha 400 e ela ganha 250, sendo que o teu salário é maior. Na questão da divisão das despesas, Márcia, a pessoa não pode dar mais, não é uma questão de bom senso? Exatamente, existe a divisão igualitária, que é 50%, 50%. Sim. Esta divisão só é, digamos, justa quando as pessoas ganham mais ou menos o mesmo salário, apesar de não saberem exatamente quanto é que um ganha ou quanto é que o outro ganha, Sim. estão na mesma faixa. Se eu ganho 100 mil, o meu marido ganha 90 e nós dividimos as contas de casa, que são também 100 mil, cada um pode dar 50 mil, não tem problema. O grande problema é quando nós temos uma disparidade muito grande entre a condição financeira de cada um dos cônjuges. Sim. Nestes casos, o ideal é que seja equitativa, que é quem ganha mais tem que assumir uma percentagem maior, porque senão vai fazer uma pressão financeira no outro, que é, ok, eu tenho possibilidades e quero viver de acordo às possibilidades que eu consigo, mas entretanto eu não junto as minhas finanças com o meu parceiro e não olho para o lado dele. Eu posso estar a fazer com que o meu parceiro fique sem nenhuma poupança, sem nenhum dinheiro guardado, porque eu quero viver um nível de vida que está de acordo ao meu padrão. Quando é um casal que vive no nós, que vive em interdependência, essa questão não é levada em conta porque eles sabem exatamente quanto é que eles ganham e eles fazem projetos conjuntos, como disse o Hélder, a contar com todo o dinheiro que eles têm. A vida em interdependência, a vida conjunta realiza muito mais, porque nós jogamos com cartas abertas, nós sabemos o que é que se passa dentro da nossa casa, quais são as nossas possibilidades financeiras ou não, mas culturalmente em Angola não é o que as pessoas aplicam. Culturalmente as pessoas têm uma tendência de esconder os seus salários, tanto os homens como as mulheres, não são só os homens, as mulheres também escondem. As mulheres também acham que não têm que contribuir financeiramente para as despesas da casa, que o dinheiro delas é só delas. Então nós temos que desconstruir aqui essa mentalidade e pensar que uma família é uma parceria. E se todos contribuírem com muito e com pouco, muitas vezes são as mulheres que ganham mais que os homens, isso já acontece. Claro. E as pessoas também têm que saber lidar com essa situação. Se for possível ter uma conversa, então o casal realiza muito mais, tem menos conflitos. Tu falas da questão das mulheres, Márcia. Algumas mulheres também, e é algo muito cultural. Eu estou aqui na página oficial do nosso programa no Instagram, colocamos aqui a questão, e há, por exemplo, Hélder, uma internauta que diz: como sempre, o homem deve sustentar a família e a mulher ajudar em algumas tarefas de casa. Há a Samuela, a profeta, que diz: o homem deve pagar 75% porque é a cabeça da casa. E então, Hélder? Bem, é assim. Eu costumo dizer o seguinte, e a Márcia acabou de dar-nos uma contextualização muito boa. Normalmente as pessoas olham muito de forma superficial, mas existe também um outro aspecto, que é a mitigação dos riscos. Quando a despesa não é feita, ou a divisão não é bem feita, pode acarretar a outros riscos. Por exemplo, está a dizer, por exemplo, que o homem tem que pagar 75%. Se ele tiver condições para fazer isto, ele pode fazer. Não há problema. Eu acho que tudo parte de uma base, que é a negociação ou entendimento entre o casal. O casal tem um projeto. O que acontece é que se nós formos para coisas muito taxativas, não são sempre as mesmas pessoas, tudo depende. A minha forma de pensar pode não ser a mesma forma que a Elis pensa, por exemplo. Agora, vamos imaginar no pior dos casos. O homem não partilha o salário que ganha com a esposa, mesmo que ele pague os 75%. A esposa também não partilha. De repente, um problema de saúde, um problema com os filhos. O homem está impossibilitado de dizer onde fica o dinheiro. Como é que a esposa vai fazer? É verdade. É preciso existir solidariedade, companheirismo. Eu percebo que é para isto também que as pessoas casam. Agora,
Não estou a dizer que seja impossível que um casal acorde, não é? De uma outra forma de viver e que desde que funcione para eles, embora eu não aconselhe muito, salvo exceções, em que cada um vai cuidar das suas finanças, acerta uma percentagem a depositar, mas onde é que fica então os savings ou as poupanças da família para casos de emergência? Era isso mesmo. Era precisamente sobre isso que eu queria incidir, porque de alguma forma os telespectadores podem entender de forma errada aquilo que nós estamos aqui a debater. Eu acho que isto é muito importante aquilo que tu acabaste de dizer, que a Márcia também bem referiu na primeira abordagem. Com quanto é que nós queremos viver? Não significa dizer que o salário de um e de outro seja tudo para gastar. Portanto, os casais devem definir com quanto é que querem viver, que é para deixar as outras despesas acauteladas também. Não é assim, Márcia? Exatamente. É assim, Luís. E a família deve ter um plano financeiro. Todo mundo tem que ter, por mais simples que seja. Em que, em primeiro lugar, eu já disse aqui outras vezes, está a poupança, ok? Quanto é que nós podemos poupar e com quanto é que a nossa casa se gera. Então, nós vamos pensar nos nossos rendimentos, que é todo o dinheiro que entra para dentro de casa, que pode ser conjunto, aquele em que nós sabemos o que cada um vai colocar ou aquela percentagem que nós já acordamos em colocar dentro de casa. E neste valor que nós acordamos colocar dentro de casa, o ideal é que também esteja contemplada a parte da poupança, ou seja, nós vamos poupar X para as emergências, vamos poupar para as despesas do futuro, vamos poupar para uma universidade de um filho, que as pessoas pensam sempre que o tempo passa, que custa muito a passar, e quando damos conta já passaram 5 anos e nós não fizemos absolutamente nada. Então é preciso ter esse controle com um planeamento financeiro, pensar quais são os gastos fundamentais para a nossa família. Ok, vivemos numa casa alugada, temos o projeto de construir uma casa, com que dinheiro é que nós vamos fazer isso? Então os casais precisam de ter uma conversa financeira recorrente, têm que se habituar a falar sobre dinheiro. E não é conversar só uma vez, e uma vez por ano, dia 2 de janeiro, conversamos sobre como é que vai ser o ano e não falamos mais nada. Não, a conversa é de sempre. O que é que aconteceu? Podemos falar sobre os nossos empregos. Olha, as coisas andam complicadas no meu emprego e temos que nos conter mais, temos que poupar mais. E aí as pessoas têm uma vida financeira mais controlada. O marido e a mulher devem saber o que se passa um com o outro. Então nós temos uma tendência muito de ocultar e não somos abertos, não somos culturalmente abertos com o nosso parceiro, e isto é algo que nós temos que lutar para uma maior realização. Helder, eu tenho uma pergunta, desculpa, Enes, esta pergunta eu tenho que fazer já para apimentar aqui a nossa conversa. Naquilo que respeita ao plano financeiro dos casais, portanto, temos que fazer um plano. É correto, na vossa perspectiva, enquanto especialistas na área, é correto incluirmos as despesas do cabeleireiro no orçamento de casa ou não? Helder, vai começar. Isto é uma despesa que se deve incluir naquela planilha? Tem que se incluir. Sabe por que eu digo isto? Porque eu digo sempre assim, quando nós queremos que alguma coisa melhore, nós temos que partir do princípio de que temos que registrar as coisas. Sim. Porque tudo que nós não registramos, nós não conseguimos avaliar, controlar. E tudo que nós não avaliamos não melhora, ok? O que acontece é o seguinte, e quem faz contabilidade, quem trabalha em finanças sabe disso, por mais que não seja tanto ao detalhe, vamos imaginar, por exemplo, lazer. Vamos imaginar, por exemplo, cuidados pessoais. Existe um montante alocado para este fim, independentemente se a pessoa vai fazer cabelos, unhas, massagens, spa, por exemplo. Algo para a saúde ou desporto, independente do desporto. Por que isso acontece? Porque no final do mês, ou no final do trimestre, por exemplo, depende do acordo que o casal tiver,
é muito bom o casal ter a prática de registrar e sentar juntos para poder analisar e avaliar. Por que eu digo isto sempre? Tendo filhos ou não, o objetivo é sempre melhorar e atingir metas. Só que para nós atingirmos metas, nós devemos saber o que é que nós estamos a fazer e como estamos a fazer. Sobretudo, sem esquecermos de olhar para a mitigação dos riscos. O que acontece é que nós devemos saber também, e as pessoas que nos estão a acompanhar, estes espectadores, devem ter isto em mente e sobre a importância deste tema. Por quê? A área financeira também é motivo de separação de muitos casais. É verdade. Exatamente. A falta de transparência, quando nós decidimos casar, independentemente dos problemas, somos um time, uma equipa. E quando uma equipa joga e está unida, existe coesão, a equipa tende a ganhar. Mas quando o casal eventualmente opta por separações de finanças, etc., sendo esta uma parte muito crítica, sensível, no mínimo estamos a dizer que nós não temos parceiros. nós E depois estamos qual é o juntos. exemplo que nós estamos a dar aos nossos filhos, se existirem, e como é que nós vamos pensar amanhã na nossa velhice. Por isso é que acontece os problemas das famílias, que o pai ou a mãe, já precisa sua, morreu, há guerra entre os filhos, há guerra família do esposo, do falecido, com a viúva, e vice-versa, por causa da falta de cultura de registrar as coisas, organizar, fazer avaliações, projeções para o futuro, não é? E não quis entrar para este tema de testamentos, mas também é importante para nós mitigarmos os riscos que podem advir destas más práticas, da má gestão e da falta de transparência, que pode existir no momento entre os casais. Isso é muito importante. Realmente, muito. Márcia, essa questão que o Helder acabou por colocar e também eu ia chegar aí, a falta de transparência, quando se fala da questão de finanças em casa, é uma questão muito sensível que chega a beliscar um relacionamento. Quando não há essa comunicação, quando não há essa transparência, conforme o Helder disse, e bem, cada um quer esconder e cada um quer fazer as coisas à parte. Casais há, e nós também apreciamos, que comungam, não é? Supostamente deve ser comungar das mesmas ideias, mas cada um faz os seus projetos à parte. A mulher está a fazer uma obra à parte, que muitas vezes o marido não sabe. O marido também está a fazer algo à parte, que muitas vezes a mulher não sabe. Depois, quando acontece essa questão que o Helder tocou, de infelizmente alguém perder a vida, tem que saber o que é que tem, o que é que não tem, depois é aquela confusão porque não está organizado. Isso, a questão financeira, Márcia, vai além daquilo que é a projeção de um plano financeiro dentro de casa, porque vai ter que haver outras coisas mais, que é a própria união, é o próprio casal, é a forma como lidam. Tu achas que vai além da questão do plano, mas vai a forma como eles lidam, como estabelecem, como é o relacionamento, Márcia? Sim, Inês. É assim, nós temos que pensar o seguinte: educação financeira é comportamento, é o que nós vivemos todos os dias e são as nossas atitudes. E as finanças está no top 3 das causas de separação dos casais. Okay. Até os problemas com dinheiro estão acima da traição. Ah, sério? Sim. Só para uma nota, sim. Estão acima da traição porque quando entram os problemas financeiros as coisas ficam muito mais. E aí nós temos que nos habituar a olhar para as camadas, porque as pessoas tratam das coisas muito superficialmente, tratam dos problemas superficialmente. Ok, nós temos um problema financeiro em casa, ninguém conta o outro que ganha, está todo mundo a fazer coisas escondidas. Qual é a base disso? Uma delas, educação diferente. Nós, quando nos juntamos, cada um vem de um círculo familiar que pode ser completamente o oposto do outro. O meu filho foi criado por uma educadora financeira, tem certos padrões, mas pode se casar com uma mulher que foi criada em que o homem tem que sustentar tudo, tem que pagar tudo dentro de casa e depois juntam-se e dentro do casamento ela não quer pagar nada. Como é que fica? Isto cria um conflito. Então é importante o casal também conversar quando se juntam, quando aquela fase da lua de mel, aquela fase amorosa, também é uma fase para conversarmos. Olha, como é que tu aprendeste, como é que teus pais faziam, o que é que tu achas mais certo?
e também discordamos, olha, não concordo por isso, isso, aquilo, eu acho que devíamos fazer dessa maneira e o casal ajusta-se um ao outro. A maior parte das pessoas não tem esse tipo de conversa, ok? Outro problema é este, o problema da infidelidade financeira. Isso existe, de ter as construções escondidas, as casas escondidas, as contas escondidas. O outro descobre e sente que não tem um companheiro, não tem um parceiro. Porque isso que os casais são, companheiros, parceiros, pessoas que se somam. Muitas vezes os casais parecem adversários a lutar na mesma equipa. E todos nós acho que conhecemos exemplos disso. Então, nós temos que fazer uma autoanálise. Ok, será que isso que eu estou a fazer é o mais correto? Por que que eu tomei essa decisão? Ok? Por que que eu tomei a decisão de fazer as coisas sozinha e conversar abertamente com o parceiro? Terceiro, também existem vários pontos, principalmente na nossa sociedade africana, que beliscam a situação financeira da família, as ajudas familiares. A mulher pode não concordar que o marido faça muita ajuda familiar e prejudica a família, mas eles não conseguem ter uma conversa relativamente a esse tema. Então, tudo passa pela conversa, em primeiro lugar, e esses pequenos detalhes, nós não conversamos. Nós temos educação diferente, nós temos uma infidelidade financeira, então tudo isso soma, vai somando aos poucos ao longo dos anos e um bocado mais para frente nós temos uma grande explosão e um conflito muito grande entre os casais porque foram deixando os assuntos financeiros acumularem. É verdade. Helder, e um bocado incidente, portanto, nós não vamos aqui gerar opinião, não somos conselheiros, vocês não são conselheiros de casais, mas, portanto, dão muitas palestras financeiras, organização financeira e etc. Tu achas que, de alguma forma, e mais uma vez pegando naquela tua deixa, os homens não vão gostar do que eu vou dizer, mas de alguma forma nós podemos, enquanto homens, quebrar o tabu, portanto, achas que é uma forma de amenizar esta guerra que existe entre casais, quando, por exemplo, a mulher não trabalha, o homem trabalha, mas entrega a responsabilidade toda à mulher daquilo que são as despesas da casa, das compras, dos filhos e etc. Achas que é uma forma de amenizar esta discrepância entre um e outro? Eu trabalho, o outro não trabalha, então toma lá, ficas tu com esta responsabilidade e se acabar, acabou. Achas que é uma forma suave de contornar a situação? Bem, Luís, realmente eu não diria que seja uma forma errada nem uma forma certa. E eu vou explicar porque é que eu digo isto. Primeiro, independentemente de... Bom, nós estamos aqui a falar como empreendedores, como pessoas conhecedores da matéria. O nosso objetivo aqui é aconselhar, esclarecer, não é? E abrir a visão dos outros casais, não é? E é importante realçar também que o que nós estamos aqui a falar é aquilo que a gente faz. E falamos também com base na nossa experiência. Falando da questão de estratégias, vamos dizer, eu assemelho muito isto à liderança, por exemplo. É complicado nós termos uma boa liderança quando nós não temos ou não sabemos negociar, que é uma conversa. Não é? Desmiuçando um pouquinho, dependendo da negociação, da conversa, em que nós estamos a pedir alguma coisa e estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa. Helder, desculpa lá interromper, mas o meu raciocínio se calhar conduziu de forma diferente a minha pergunta. Ok. Nós já fizemos esse acordo, ok? Somos um casal, já fizemos um acordo, já sabemos o que é que temos que gastar, com quanto é que vamos sobreviver, temos que fazer as nossas separações de despesas de um lado e do outro. Mas uma forma de amenizar o facto, portanto, às vezes há aquela discrepância, aquele ambiente, aquele clima dentro dos casais, que um trabalha e o outro não contribui tanto porque não trabalha ou ofere menos. Sim. Há alguma negatividade se aquele que ofere mais entregar de certa forma a responsabilidade ao outro da gestão
Ok, já conversamos, já acertamos tudo para onde vamos e para onde queremos ir, de onde viemos e para onde queremos ir. E entregar a gestão para um lado, portanto, até diz que as mulheres são melhores gestoras do que os homens. Portanto, por isso é que eu disse que se calhar os homens não vão gostar de ouvir isto, porque certamente há muitos casais a acompanharem e haverá aquela... ok, mas eu vou entregar a gestão à minha mulher, não me sinto confortável. É ou não é uma forma de contornar? Sim, eu considero que sim, sobretudo a este elemento que porque as mulheres são melhores gestoras, concordas? Não percebi? As mulheres são melhores gestoras, concordas? Tendem a ser. Não, eu digo o seguinte, tendem a ser por quê? Quem percebe de vendas sabe que nós normalmente compramos pela emoção e depois tentamos justificar com a lógica. Logo, as mulheres têm um lado emocional mais controlado. Há que ter um pouquinho de cuidado. Mas concordo sim que, sobretudo, no caso em que já houve uma conversa, existe um acordo, entregar esta responsabilidade, eu pessoalmente já passei por isto enquanto estive em França, e não foi porque a minha esposa não quis trabalhar, mas ela simplesmente não podia, estava lá temporariamente, e então não podia trabalhar. Mas eu encontrei nisto uma forma de equilíbrio também na minha relação. Sim. E dei esta autoridade, este poder a ela para fazer a gestão. Não é? Eu acho que isto, obviamente, baseado num acordo que nós tivemos, exato, não é? Um acordo prévio, e realmente a pessoa sente-se útil, porque um dos piores sentimentos é um dos parceiros sentir-se inútil. Exatamente. Ô, Márcia, isso afeta muito. Exatamente, Márcia, porque has de concordar comigo, por muitas planilhas que se faça, e há muitos exemplos, certamente também dos teus palestrados, por muitas contas que se façam e planilhas que se façam, as contas nunca batem certo. Por quê? É difícil gerir, não é? A questão não é planilha, a questão é comportamento. Porque as pessoas muitas vezes decidem algo e depois fazem outra coisa. Agem em conformidade. É verdade. Okay. Nós estamos aqui hoje, decidimos, tivemos uma reunião super, vamos poupar 10% por mês, vamos poupar 5 mil kwanzas todos os meses, se ganhamos pouco. Mas depois no primeiro mês poupamos, no segundo já não poupamos, não temos consistência, não estabelecemos prioridades. Prioridades nos casais é muito importante. Identificar quais são os nossos sonhos e lutar por eles. Nós temos que ter sonhos em conjunto, sonho do casal, o que é que nós queremos como casal, e sonhos individuais, porque nós não somos iguais. Eu tenho os meus interesses, o meu marido tem outros interesses e cada um de nós tem que realizar os seus objetivos, porque o que muitos casamentos se transformam é numa união em que um é sufocado e só as vontades do outro é que prevalecem. Viver os sonhos do outro. E depois é mais um motivo para nós termos aquelas coisas escondidas, aquela infidelidade financeira, porque a pessoa não se sente à vontade para abordar os seus sonhos e os seus desejos. Outro ponto muito importante que eu queria deixar aqui para os casais é: nós temos que lutar pelos nossos filhos, claro, mas não nos podemos anular pelos nossos filhos. Então, são jogos, é uma ginástica que nós temos que fazer. Há pessoas que trabalham muito, que lutam muito pela vida, mas tudo o que fazem é só para os filhos. Sim. E não aproveitam a vida, não aproveitam do seu suor e têm uma insatisfação muito grande. E quando nós vamos olhar para o motivo dessa insatisfação, muitas vezes é essa anulação dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Então, existem muitas questões na vida financeira de um casal que têm de ser tratadas. Eu estou a escrever um livro sobre isso. Muito bom. E quando o meu livro sair, também vou trazer aqui
Olha, e fazemos questão que assim seja, porque mas eu também acho para partilhares também aqui, claramente que vai servir de guia para muitos de nós. Eu acho que não precisa estar dentro de um casamento ou de um relacionamento para começarmos a ter essa educação financeira. É bom que nos eduquemos antes desse processo e depois já estamos meio que abalizados sobre a questão da divisão de tarefas, sobre a questão de um plano financeiro. Helder, por que muitas vezes é muito normal um homem pagar as despesas de casa na sua totalidade, a mulher, o seu dinheiro fica ali para o que ela quiser fazer e bem entender, mas não precisa gastar e está tudo bem? Porque quando é o contrário, quando eventualmente o homem oferece um salário menor ou muitas vezes não trabalha e a mulher é que acaba por cobrir as despesas de casa, por que a sociedade quer olhar mal antes de ir para dentro do seio familiar? A sociedade já quer julgar, já quer dizer coisas, porque muitas vezes acontece o contrário. O homem muitas vezes acaba por assumir as despesas todas de casa e porque quando é o contrário, a sociedade quer apontar o dedo, a família também quer meter a colher e muitas vezes a mulher quer desautorizar o seu marido pelo facto dela muitas vezes estar bem financeiramente e ter que pagar a maior parte das despesas. Por quê? Bem, Enes, há um aspecto que é muito importante, que tem muito a ver com a liderança, para começar. Eu há pouco tempo frisei que nós normalmente, o ser humano de uma forma geral, sim, as mulheres têm o lado emocional um pouquinho mais ativo, mas nós agimos muito, ou tendemos a agir muito pela emoção, comprar pela emoção e não pela lógica. O que acontece é que a sociedade, as pessoas de uma forma geral, estão habituadas a um estilo de vida. É da mesma forma que hoje, se o teu irmão mais velho, mais novo, diz assim, eu não quero mais um emprego, quero andar para o lado do empreendedorismo. As pessoas vão olhar para ele e dizer, tu estás maluco, por exemplo. Porque nós crescemos todos a dizer assim, a olhar para os nossos pais, que o papai e a mamãe preparam-se de manhã e vão trabalhar. Okay. Assim como a sociedade também habituou-se, desde os tempos remotos, que o homem é que saía para ir à busca do pão e as mulheres ficavam em casa. Os tempos evoluíram. Por isso é que eu, no quadro da transparência e integridade que me caracterizam bastante, eu digo sempre assim, nós temos esta missão sim, mas devemos também, homens, dar espaço para as mulheres fazerem. Agora, as pessoas que julgam muito isto, não diria que sejam somente preconceituosas. O facto é que elas clicheiam, elas pensam assim, logo não vão agir de forma diferente. Agora, quando falamos do caso em que a mulher tenta desautorizar o homem pelo facto dela ter uma capacidade financeira superior ao homem, isso diz que existem problemas na base, na negociação, na comunicação ou na educação, como a Márcia também frisou. Quando nós percebemos, mesmo como homens, que o facto de nós custearmos todas as despesas em casa não nos dá o direito de menosprezar, pisar a nossa esposa, por exemplo, porque a nossa esposa está ali porque está a desempenhar o seu papel, independentemente das condições financeiras. Agora, o que eu aconselho aos casais e à sociedade no geral é a prestarem mais atenção aos sinais do tempo. Nós estamos em tempos que continuam a evoluir numa sociedade louca e, sobretudo, investir muito no mindset, que é na mente e a mentalidade, porque é isto que nos leva a comportamentos errados, muitas das vezes, e com isto acabamos causando problemas dentro do casal. Por isso é que temos muitos casais aí a separar. É uma questão de preconceito, uma questão de comportamento, mindset, apenas isto. Márcia, já em tema de remate, tanto referiste que os casais devem falar sobre este tema com maior regularidade. Com que frequência qual é a frequência que tu aconselhas? Até porque também há exemplos e muitos casais partilham que, por exemplo, quando semanal ou quinzenalmente vão olhar para as faturas, e principalmente nesta altura de Covid, deparam-se que a maior das despesas até às vezes não é aquilo que é o básico e o essencial. Lembro-me da última conversa, a última abordagem que tu fizeste no programa anterior, Márcia, referiste que há a diferença daquilo que eu preciso efetivamente
ou que não preciso. Portanto, mas muitos casais em conversa, portanto, partilham que semanalmente ou quinzenalmente vão ver que a maior despesa que a casa tem é, por exemplo, no takeaway, a mandar vir comida para casa, quando na verdade as reservas, portanto, no orçamento da casa já tinha a parte das compras da comida, mas aquilo é um adicional. Portanto, em termos de remate, qual é a frequência com que os casais devem falar de finanças, portanto, para manter o equilíbrio? Primeiro ponto, as coisas pequenas são as mais perigosas. As despesas pequenas são muito perigosas porque nós vamos fazendo gastos. Comprei uma blusa, mandei vir comida, é só hoje, mas afinal foram vários fins de semana. Então, essas transações pequenas acumulam-se e depois formam um monte muito grande. Então, temos de estar atentos, os casais devem estar atentos a isso. E nesses pequenos mimos, né, que as pessoas consideram os miminhos, colocar mesmo um limite, um orçamento em que se pode controlar. Nós vamos gastar 50 mil kwanzas por mês em takeaway. Pedimos uma coisa cara, explodimos esse orçamento, vamos nos controlar. Acabou. Para não continuar. Agora, a conversa sobre finanças no casal, a conversa tem que ser natural, não pode ser uma conversa rígida, não é uma reunião. É algo que nós vamos falando, claro. Muitas vezes é reunião mesmo, Márcia. Aquilo é chamar atenção. Eu pensava que tinha que marcar uma data mesmo específica, não? Não, a conversa é natural e nós temos que nos habituar da mesma forma que perguntamos: dormiste bem, os miúdos estão bem. Então, principalmente naquelas épocas que o salário está para cair. Então, vou identificar aqui algumas coisas. Nos dias 20 e tais, então já recebeste, estás quase a receber, não. Quais são os teus planos? O que é que vamos fazer? Olha, já pagamos aquilo. Muitas vezes as pessoas podem ter já as despesas divididas. O marido pode ter que transferir um dinheiro para a mulher e vice-versa. Olha, não te esqueças da minha transferência. Olha, temos que fazer esse projeto. Já pagaste a escola dos miúdos. Então, é uma conversa natural. E depois, quando está a chegar a parte da pobreza, né? Lá para os dias 15, também dizer: olha, acho que esse mês exageramos no takeaway. E agora? Ok? Pensar em soluções, conversar de uma maneira confortável. Márcia, a tonalidade da voz também tem a sua influência, não é? Sim, era isso que eu ia dizer a seguir. Luís, há pessoas que quando o assunto é dinheiro parece que traz já apanharam tensão. Traz o extrato. Não, mas a questão é que também há pessoas que também às vezes não sabem conversar sobre essa questão das finanças, já querem atacar, sobre que uma pessoa comprou uma blusa a mais. Começas a gaguejar. Só porque depois aconteceu de que as mulheres começam a esconder os sacos, compram uma coisa, você diz aos sacos. Eu costumo ver. Helder, nunca aconteceu os teus magistrados dizerem que começam a gaguejar porque pedem-te um extrato para já. É o extrato em cima da mesa e pá, vamos aqui. Mas isto é o quê? Esta despesa é o quê? Não tem descritivo no extrato. Aquilo é um problema. Não é verdade? É um problema, mas eu digo sempre, nós temos que também aceitar. Tal não existem contas perfeitas, não existem casais perfeitos. Sim. Então, por isso é que eu insisto muito, primeiro na questão do mindset, não é? A forma como as pessoas pensam. Na questão da negociação, sim, sou suspeito por ser mentor e ensinar negociação. E, sobretudo, na questão do registro, não é? Que passa também por um acordo sobre despesas, alocação de custos, por exemplo. O que acontece é que não há honestidade. Na negociação, nós falamos que o tom de voz que o Luís Pataca acabou de falar conta muito. Eu tenho de conseguir ter uma forma ou uma estratégia de saber, ok, vou falar com a Márcia. Márcia, o que é que tu normalmente tens planeado para este mês? Eu tenho que dar a vontade à Márcia para que a Márcia consiga se abrir. O que acontece é que nós tentamos ser controladores. Não damos tempo, não é, para a pessoa realmente abrir-se sobre aquilo que pensa e aquilo que pretende fazer. Nós não compreendendo as necessidades ou as inquietações. Nós estamos a assumir que vai ser assim, isso, assado, cozido, mas que são contas que não correspondem à realidade. Por isso é que acontece que o casal, que um dos cônjuges, acaba começando a esconder algumas coisas, porque se calhar não sentiu a vontade
em partilhar aquelas que são realmente as suas necessidades, os seus planos. E não partilhando, o outro não consegue opinar. E acaba por ser complicado. Por isso é que eu digo também que, além de tudo isto, é preciso, sim, o casal conversar e encontrar o meio termo. Há casais que fazem uma espécie de ponto de avaliação quinzenal. Mas também, se dermos muito tempo, sobretudo se for uma prática nova para o casal, acontece que em uma semana já arrebentaram com o orçamento. Então acho que há necessidade de quando se começa os casais que nos estão a acompanhar, quando se começa esta prática, há necessidade de forma muito aberta e suave de se estabelecer um segmento. Tá bom, não é uma reunião, mas a questão é que se fosse uma conversa em que não se está a olhar para os números ou para aquilo que foi definido inicialmente, nós depois não conseguimos avaliar. É complicado. Não sabemos. Sim. Esta é uma conversa, Helder, que por nós ficaríamos aqui por muito mais tempo. Claramente temos mais questões aqui, mas infelizmente o tempo já não permite que prolonguemos aqui o nosso tema. Um tema interessante. Helder Filipe e Márcia Coelho, obrigada por este momento, e foi um momento onde aprendemos mais. Estamos aqui a falar de finanças. Eu vou ser sincera, quando é para fazer contas, quando eu vou já começar a fazer minhas contas, a minha cabeça dói. E eu tenho que dizer a verdade, muitas vezes eu desisto porque o coração fica apertado. Às vezes eu não acredito que só com o saldo no telemóvel os gastos foram X e Y, só para aquilo. E então, às vezes, dou-me a cabeça, eu coloco as contas lá. Está errado, é verdade, mas tenho que me educar mais em relação a isso. E ainda bem que vocês estão aqui, estiveram connosco mais uma vez. Fica aqui o compromisso de voltarmos em próximas oportunidades a conversar com vocês. E obrigada por este momento. Rapidinho, as vossas páginas, portanto, para quem vos está a assistir só hoje. Márcia, a tua página? Pronto, para quem quiser saber mais sobre educação financeira, pesquisa o nosso site cambarrico.com e nas redes sociais Cambarrico. Temos conselhos para isso, tudo que tivemos aqui a falar e muito mais. A vossa vida financeira vai melhorar muito. Cambarrico com capa, certo? Com capa, exatamente. Ok. Helder? Bem, para aquelas pessoas ou os casais que já têm alguma experiência profissional e não só, e gostariam de aprender como rentabilizar os seus conhecimentos, as suas habilidades online e offline, podem entrar em contato comigo como mentor através do Instagram, que é Helder Filipe, tudo junto, depois Official, tudo junto. O Official é com 2 Fs, não é? Helder Filipe Official no Instagram. Okay. Fantástico. Obrigada Helder e Márcia, obrigado. Portanto, esta foi mais uma sessão de esclarecimento e até para nós, né? Portanto, claramente. Foi bastante elucidador e contamos ter-vos numa outra oportunidade, muito breve. Muito obrigado pelo vosso contributo. Obrigado, tchau. Obrigada, até a próxima. Tchau.